Hoje eu queria falar sobre dois personagens bíblicos que a gente tem uma visão um pouco equivocada sobre eles, tá? Eles são bons personagens, sim, né? Quando eu digo personagens é porque a gente tá lendo uma narrativa, mas eu acredito que eles existiram, tá? Pode ficar bem tranquilo com relação a isso. Que é José e Salomão, tá? São personagens que são muito bons, né? Nos dão alguns exemplos, mas cometem falhas. Às vezes a gente está pregando sobre José, pregando sobre Salomão, e às vezes a gente se empolga um pouquinho ali neles, né? E aí acaba não falando dos defeitos desses personagens. Eu queria falar um pouco sobre eles aqui hoje. Primeiro ponto importante, tá? José, ele mostra pra gente uma história maravilhosa. A gente vê ao longo da narrativa ali como José é fiel a Deus em vários momentos. A história de José a gente tem de hoje pela teologia bíblica do Antigo Testamento, que você lê ela de trás para frente, né? Quando você pega aquela declaração do final, no final lá da história, quando José fala, o mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bem. Esse finalzinho da narrativa, ele é muito importante, né? Porque você consegue compreender o que aconteceu antes. Você vê que aconteceram várias desgraças ali com a vida de José, mas o mal que aconteceu com ele, Deus tornou em uma coisa boa. Então todas aquelas coisas, né, dele ser vendido, ele tá na casa do Potifar, Deus ele sempre dá um escape ali para José. Só que o José também comete erros, tá? Então a gente acompanha muita história até o momento que ele ascende ali a posição de governador do Egito, que é algo maravilhoso. Eu fico muito empolgado com essa história, tá? Eu gosto muito dela. Eu tenho certeza que você também deve gostar. Só que o José comete erros depois. Quando você termina esse episódio dele virar governador, ele começa a administrar como vai ser a distribuição da comida, é aí que começam alguns erros de José. E você pode observar ali nesses capítulos subsequentes, e eu convido você a ler, tá? Tudo isso que eu estou falando. Eu não estou inventando nada. O problema que acontece na sequência é que José acaba adquirindo boa parte daquela terra do Egito para o faraó. Como? Como é que ele faz isso? O que acontece? As pessoas agora podem comprar comida, só que a gente sabe que em situações extremas de fome, o dinheiro acaba. Então as pessoas vão começar a comprar e o dinheiro vai acabar. O dinheiro acabando, elas vão ter que pegar o que tem em casa e vender. Só que uma hora as coisas em casa acabam. E aí você vai vender o quê? Vai vender a sua própria casa. Depois que vendeu a sua própria casa, você ainda precisa comer. E aí você vai fazer o quê? Vai vender agora você mesmo, vender a sua força de trabalho. E consequentemente você vai virar escravo. E gradativamente José ele vai transformando essas regiões em escravos no Egito. Tá? E isso vai gerar um efeito colateral, obviamente, né? Que depois os hebreus vão acabar virando escravos também, como a gente já viu no livro de Êxodo. Tá? Mas o que a gente entende de forma bem interessante, e muito triste também, né? Acaba que José toma essa postura e que você vai me dizer, mas é um efeito colateral do que aconteceu e tudo mais, né? Me dá uma ideia melhor, então, de como é que ele resolver isso, tá? Realmente não tenho uma ideia melhor, tá? Mas, inclusive, José coloca meio que um imposto, né? Para essas pessoas, né, por conta da comida. Então é uma situação bem complicada que acontece ali, tá? Eu acredito que talvez a medida adotada não era a melhor possível. José poderia ter pedido orientação a Deus, alguma coisa do tipo, mas José acaba transformando aquela região toda em escravo para Faraó e pegando toda aquela região ali para o Egito. O Egito acaba crescendo muito em domínio. E isso é um problemão, né? Transforma o Egito numa superpotência. E depois, quando entra um faraó que não conhece o José, né, simplesmente olha os hebreus daquele tamanho e transforma eles em escravos também. Então é algo triste que acontece, um erro ali de gestão de José que acaba gerando alguns problemas, tá? Então José, ele é sim um homem de Deus, ele é um grande exemplo pra gente, mas ele comete erros, tá? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, que os personagens bíblicos não são perfeitos, tá? Jesus é perfeito, só que José é imperfeito, Moisés é imperfeito e vários outros também são, tá? Cuidado para não supervalorizar os personagens, cuidado para não supervalorizar essas pessoas, porque você vai acabar se decepcionando, tá? Mas José é um grande exemplo pra gente, nessa parte ele deu uma vacilada, porém, a gente sabe que a história é muito linda, né? Não tem como negar que o fato de Deus ele ter ido ao coração dele, né, e permitido que ele não fizesse maldade com os irmãos, né, é algo maravilhoso na história. E com certeza é um grande exemplo. Mas essa gestão dele envolvendo ali a terra, ela é muito problemática, né? Até porque quando você observa a terra, os sacerdotes, né, eles são os únicos que vão ter terra e toda outra região, né, vai ficar sob o domínio do faraó. E aí Deus ele faz exatamente o contrário quando ele está em Levítico, né, distribuindo as terras ali, dando de instruções, né, para a questão do sacerdócio dos levitas, e deixando bem claro que a terra ela dos levitas eles não vão ter, né? Meio que os levitas vão ter, né? O privilégio deles é realmente trabalhar diretamente ali no serviço para Deus. E meio que é exatamente a lógica contrária. Enquanto no Egito o sacerdote tem terra e o restante não, na lógica de Deus é o contrário, né? Justamente sempre algo de cabeça para baixo, né? Os sacerdotes de Deus não têm terra, enquanto todo outro povo tem terra. Isso é uma abordagem bem interessante, que mostra claramente que aquilo que José fez também, infelizmente, não é algo bem interessante, tá? Não é uma postura muito boa. E Salomão, né? Salomão, ele tem
Ele é realmente o referencial de sabedoria da cultura judaica e tudo mais. Só que quando a gente observa a história de Salomão, a gente vê que o reinado dele é um reinado ruim, não é um reinado bom. O reinado de Salomão é um reinado cheio de problemas, principalmente na parte da construção do templo, né? Quando você lê o texto atentamente, você observa que ele coloca uma carga de imposto muito pesada sobre o povo. Por mais que Salomão tenha aquela questão da sabedoria, escrito boa parte dele dos provérbios e tudo mais, né? E na teologia mais conservadora a gente entende que ele escreve também o livro de Eclesiastes, a gente sabe que Salomão ele comete uma série de erros, infelizmente. Ele não usa essa sabedoria dele para governar, infelizmente ele esquece dessa parte e acaba tendo um reinado muito ruim, um reinado problemático. E a gente sabe que ao fim ali, da época de ouro de Israel, digamos assim, a gente pode chamar assim, né? Que posteriormente, ele, na sequência, o filho dele acaba dizendo que vai aumentar a carga mais ainda dos impostos e acaba causando a cisão dos reinos, né? A separação deles ali. Então a gente aprende que o Salomão ele tem, assim, qualidades que a gente consegue aprender com ele, no momento que ele pode pedir o que ele quiser, se ele pede a sabedoria, isso é algo muito bonito. Só que infelizmente ele não usa essa sabedoria para governar. E isso acaba trazendo muitas reflexões pra gente, né? Não adianta a gente ter um dom incrível se a gente não usa ele para glorificar a Deus. Não adianta a gente ter um dom absurdo se Deus não está sendo glorificado com aquilo, se a gente não usa aquilo para a glória de Deus. Então, não peça algo para Deus que você não vai usar ele vai usar para a glória dele. Eu acho que é um ponto que a gente tem que cuidar também. Então, são dois personagens bíblicos que são bons personagens, a gente aprende com eles, mas eles têm defeito, assim como eu e você também temos. E estamos procurando aí a cada dia ser aperfeiçoado pelo Espírito para que um dia possamos morar eternamente com Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aqui o nosso canal, se inscreve aqui no canal da Bíblia do Moisés e até a próxima. Deus abençoe.